Amados, a palavra de Deus nos oferece, em momentos de profunda angústia e exaustão, um convite que transcende a lógica humana, um chamado que rompe o ciclo da culpa e da autojustificação. É a voz de Jesus, o Mestre, que se levanta no meio do nosso deserto e declara: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Poderíamos passar a vida inteira analisando a gramática e o contexto deste versículo, mas o poder não reside apenas na sua interpretação histórica, reside na sua aplicação imediata ao seu coração, neste exato momento. Há uma tendência humana profundamente enraizada em nossa cultura de desempenho e merecimento que nos faz pensar o seguinte: eu preciso passar por um período de provação. Analisemos este pensamento com a brutal honestidade que a verdade de Cristo exige. Milhares de pessoas parecem pensar que precisam, antes de tudo, provar ao Senhor que mudaram. Elas acreditam que precisam fazer uma lista de boas ações, queimar uma quantidade de pecados na fornalha da autodisciplina, e só então, com as mãos limpas e a cabeça erguida, poderão pedir as bênçãos de Deus. Irmãos, este é um fardo insuportável e, mais grave ainda, é uma afronta à essência da graça. Se a bênção pudesse ser conquistada, o sacrifício de Jesus teria sido em vão. A exigência de Jesus não é arrume-se e venha, não. A exigência de Jesus é simplesmente vinde. Ele não espera que você se reforme sozinho. Você precisa da sua graça. Você precisa do Espírito de Cristo para ajudá-lo em suas imperfeições. Ou você será incapaz de resistir ao mal. A sua força para a mudança não reside na sua vontade, reside no poder que Ele lhe concede ao você se aproximar. Jesus quer que nos aproximemos dele como somos, pecadores, desamparados, dependentes. Esta é a primeira e mais difícil lição para o orgulho humano. Podemos nos aproximar dele com toda a nossa fraqueza, nossa ignorância e nossa pecaminosidade, prostrando-nos a seus pés em arrependimento. Ele não nos rejeitará, ele não nos mandará embora para limparmos a casa. Ele quer nos abraçar em seus braços de amor, curar nossas feridas, nos purificar de toda a impureza, e fazer isso é o seu trabalho, não o nosso. Seu convite é imediato, a libertação é instantânea. Neste assunto, amados, milhares erram. Eles erram porque, fundamentalmente, não acreditam que Jesus os perdoa pessoalmente. Eles creem na teoria do perdão, leem que ele perdoa, mas olham para a profundidade dos seus próprios erros e concluem que o perdão é para os outros, mas não para o meu caso. Eu sou especial na minha miséria. Eles não levam a Deus sério, não levam o sacrifício do Calvário a sério. Se o sacrifício foi suficiente para o pecador mais vil que a história já conheceu, por que não seria suficiente para você? Todos que são dignos, e a dignidade, neste contexto, é simplesmente a disposição de se humilhar, tem o privilégio de saber que o perdão é dado gratuitamente para todo pecado. Você precisa urgentemente abandonar a suposição de que as promessas de Deus não são para você, pois elas são para todo pecador arrependido. Você é pecador? O convite é para você. Você está arrependido? A promessa é para você. Você está cansado e sobrecarregado? O descanso é para você. Não cometa o erro de pensar que Deus está racionando sua ajuda. Pelo contrário, poder e graça foram preparados por meio de Cristo e estão prontos para serem levados por anjos ministradores a toda a alma crente. É a provisão mais completa do universo.
Não há ninguém, repito, não há ninguém tão pecador que não possa encontrar força para o dia de hoje, pureza moral para o dia de amanhã e justiça que o cubra inteiramente. Tudo isso está em Jesus, que morreu por você. O Senhor aguarda para despojá-lo das vestes manchadas e imundas do pecado e vesti-lo com as vestes brancas da justiça. Ele não deseja que os pecadores morram, mas que vivam. Ele não se alegra com a sua destruição. Ele anseia pela sua restauração. Deus não nos trata como os mortais tratam uns aos outros. Seus pensamentos não são os nossos pensamentos de vingança, de cobrança ou de retaliação. Seus pensamentos são de misericórdia, amor, eterna compaixão. Ele diz por intermédio do profeta Isaías no capítulo 55, versículo 7, «Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, porque ele perdoará abundantemente». Perdoar abundantemente não é uma medida escassa, não é um perdão suficiente. É um perdão que inunda, que apaga, que anula o registro. Ele continua por meio de Ezequiel 18:32. «Não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus, mas convertam-se a Deus e vivam». Ele usa as palavras mais poderosas para descrever seu ato de perdão. «Apagarei as tuas transgressões como uma densa nuvem, e os seus pecados como uma densa nuvem». O pecado é dissolvido, removido, como a névoa que se dissipa ao toque do sol. Não resta traço. É aqui, neste ponto da certeza, que o inimigo de sua alma se levanta com mais vigor. Satanás está pronto para roubar-lhe as benditas certezas de Deus. Ele é o acusador dos irmãos, e ele deseja expulsar da alma toda a réstia de esperança, todo o raio de luz. Ele sussurra: «Você não é digno, você falhou de novo, você não tem conserto». Mas você não deve permitir que ele o faça. Não dê ouvidos ao tentador, mas diga claramente, com autoridade e convicção, a verdade que o sangue de Cristo lhe garantiu. Jesus morreu para que eu vivesse, e ele me ama e não quer que eu pereça. Eu tenho um Pai misericordioso no céu. A promessa de Jesus não é condicional à sua perfeição futura. Ela é baseada no seu sacrifício perfeito. Você está exausto de tentar se justificar? Você está exausto de tentar ser bom o suficiente para Deus? Você está sobrecarregado pelo peso de suas próprias falhas? Então, vinde. Jesus o convida a se aproximar dele agora. Ele está pronto para recebê-lo em seus braços de amor, purificá-lo de toda impureza e vesti-lo com as vestes brancas da justiça. Essa é a sua promessa. Essa é a sua graça. Venha e encontre o descanso que só Ele pode dar. Amém.